esse ativismo judicial, o neoconstitucionalismo, aliás, ele tem coisas absurdas. Eu me lembro de 2 casos aqui. O primeiro é agora, recentemente a Suprema Corte tratou do marco temporal. Na Constituição é clara, ele inclusive decide a data. O marco temporal será aplicado na data de promulgação da Constituição, lá em outubro de 1988. Mas aí tem uma interpretação que não é bem assim. Mesmo quando a Constituição é muito específica, ainda tem uma interpretação que é como ela deveria ser, como você bem colocou, né? E o segundo ponto, que ocorreu também há uns anos atrás, que me chamou muita atenção, era a reeleição do presidente da Câmara no mesmo mandato. Não pode, está escrito lá, é terminantemente proibido. Mas foi 6 votos a 5. Como é que alguém deu um voto, mas com um termo que é tão claro, tão nítido na Constituição? Como é que você vê a atitude do Supremo em relação a decisões do Poder Constituinte lá atrás, quando ela é de uma clareza límpida, não tem discussão? Porque até nisso gera-se polêmica. Não deveria gerar, né? Eu acho que só o juiz teria, aliás, o dever de se meter na lei se for violação aos direitos fundamentais. Eu defendo no final do livro que o juiz tem o dever do judicial engagement, né? Que seria o engajamento judicial quando houver violação aos direitos fundamentais. Porque eles vêm dos direitos naturais que antecedem o Estado. No preâmbulo da Constituição, a Constituição é criada para assegurar direitos, então você só assegura aquilo que já existe, né? Você não assegura o que foi criado, tem que ter alguma coisa anterior, e para mim são os direitos naturais que estão desde a Constituição do Império. Então eles estão lá. Então, nesses casos, o judiciário, no meu modo de ver, tem o dever de atuar. Agora, tirando esses casos, que não é nenhum dos que você falou, o juiz tem que aplicar a lei, né? E se a lei trouxer um resultado ruim, ótimo. Porque o povo precisa aprender que o voto que ele dá para o legislativo é mais importante que o voto para o executivo. O executivo é que vai fazer as leis, então o povo precisa aprender. A ideia de ter um super-homem que vai salvar toda a população das decisões ruins dos seus representantes eleitos é que, para mim, está na base desse encantamento pelo neoconstitucionalismo. É achar que pode se salvar a população da própria democracia. Aliás, engraçado, né? Que é o que se fala hoje, né? O que se fala nas decisões é que vamos salvar a democracia da própria democracia, porque vamos salvar a democracia do direito dos indivíduos falarem coisas estúpidas. Né? E coisas estúpidas devem ser ditas, né? Porque é o direito de manifestação do indivíduo. Então, essa ideia de salvar a democracia pervertendo a democracia não me parece razoável. Por isso que eu acredito que os juízes têm que respeitar o texto da lei, têm que fazer o trabalho de procurar o sentido público das palavras e não podem, na construção, negar o sentido público. Um outro caso, além dos que você citou, é o da imunidade parlamentar. Sim. O 53 é claro, imunidade é imunidade. Eu acho até que se eu pegar o Aurélio de 88 e comparar com o Aurélio agora, a imunidade vai continuar sendo imunidade. Mas os juízes resolveram ir além do texto. Né? E isso, para mim, é absolutamente inadequado. E é inadequado até com o próprio princípio democrático. Se eles são representantes do povo eleitos, estão lá para nos representar. E se o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, né, o parágrafo único do artigo 1º, como é que você vai chegar e policiar o discurso dos representantes eleitos? Aliás, policiar na tribuna, né, que foi o caso do Marcel Van Hatten. Né? É uma coisa inacreditável num regime democrático republicano. Agora, Leonardo, como é que a gente sai desta armadilha que nós estamos hoje? Você citou muito a criação da Federalist Society lá atrás, que foi uma espécie de reação ao neoconstitucionalismo, né? E ali começou, mas demorou muito tempo até a tese da Federalist Society começar a ter, do Federalist Society ter juízes com esta conscientização que precisamos voltar a aplicar o texto como ele é e não como a lei deveria ser na cabeça de cada juiz. Conta um pouco esse processo, como foi nos Estados Unidos e como você espera que a Lexum vai ocupar este mesmo papel relevante, porque no fundo a gente está tratando de mudança de cultura e que quando essa mudança de cultura é desencadeada, demora muito tempo até isso começar a espelhar
os votos e as atitudes dos juízes na Suprema Corte? Em 2005, quando eu falei para você, o neoconstitucionalismo estava aparecendo no Brasil, mas não estava do jeito que está hoje, né? Então demorou um tempo para eles chegarem aqui. A gente não pode achar que vai mudar tudo num curto espaço de tempo, né? Você não vai mudar a cultura num curto espaço de tempo, como você bem colocou. A Federalist Society nasce na década de 80 nos Estados Unidos por estudantes, é um pouco diferente do como é que a gente fez a Lexon, né? Mas eram estudantes que estavam incomodados com o fato que dentro das faculdades de Direito você tinha uma maioria de professores progressistas e não tinha espaço para o pensamento conservador ou libertário. Eles nem colocam... Eles colocam o liberal clássico junto com o libertário, eles não fazem essa distinção. E eles fizeram um movimento inicial, Reagan estava eleito presidente, então foi indicado como Attorney General, salvo engano, o Edward Meese III. Edward Meese III bota o time inteiro dos meninos da Federalist Society dentro do Departamento de Justiça. Aliás, é daí que vem a ideia do public meaning, né, do sentido público das palavras, porque na biografia do Scalia conta-se que ele chegou dentro do departamento e falou o seguinte: olha, para com esse negócio de founding fathers e do que eles achariam, porque isso não vai chegar a lugar nenhum, então vamos para o sentido público. E eles fizeram um trabalho enorme dentro do departamento, né? O Reagan indicou o Scalia para a corte, que foi um movimento super importante, que não mudou tudo naquele primeiro momento, né? O Reagan indica Rehnquist para Chief Justice e coloca o Scalia no lugar do Rehnquist. E essa sabatina foi curiosa, não sei se você sabe que o Rehnquist passou com uma margem curtíssima. E o Scalia, que era, na verdade, o grande ponto mais importante de mudança, passou unânime. Ele tinha uma cultura enorme, citou literatura, Karl Porter na sabatina. Ele encantou todo o Congresso, passou de forma unânime lá. Mas ele começou o trabalho, e ele começou fazendo muitos votos vencidos. Há livros que são Scalia Dissents, né? São todos os votos vencidos dele. E eles a Federalist Society foi fazendo um trabalho gradativo de conscientização, de agrupar essas pessoas. Nas universidades? Nas universidades. Na UPenn, por exemplo, quando eu estive lá, tinha um capítulo da Federalist Society. Então, eles organizavam eventos. Eu me encantei porque o primeiro evento que eu participei do capítulo da UPenn era o Lawrence Tribe, que é um dos grandes professores da Living Constitution de Harvard, e o Theodore Olsen, que foi Attorney General do Bush. E um debate maravilhoso, porque eles trazem sempre alguém de esquerda para debater com o pessoal mais conservador e libertário, respeitam as pessoas. Porque não é que pelo fato de que progressistas eventualmente não nos respeitem nos eventos que a gente tem que agir da mesma forma, então eles respeitam. Então foi esse trabalhinho de formiguinha que eles fizeram que gerou a mudança na corte. Eles foram conduzindo a levar juízes que acreditam no originalismo, basicamente. Hoje a corte tem uma maioria de juízes originalistas. Thomas é originalista, Amy Coney Barrett é originalista, Kavanaugh é originalista, Alito é originalista. Tem a maioria da corte hoje, uns 5 juízes pelo menos são originalistas. O Roberts não é. Chief Justice Roberts é um conservador pragmático, ele não é um originalista, mas você tem uma maioria. Então a ideia foi moldar a corte gradativamente. Foi esse o trabalho que eles fizeram. Ou seja, a geração começa a ser formada na universidade, aí vai para os tribunais e finalmente chega à Suprema Corte. Exato. E isso começou nos anos 80 com o Reagan, que você está dizendo. Isso. Então, agora, nós estamos... quanto tempo demora, né? Mas você tem que pensar que eles, em 80, não tinham Twitter, não tinham Instagram, não tinham internet, não tinha e-mail, não tinha nada. Então eles largaram lá atrás num processo super analógico, né? Hoje a gente tem um processo diferente, mas eu acho que é um trabalho de 20, 30 anos. Mas a Lexon pretende seguir esse mesmo caminho e infiltrar nas universidades, ou um movimento da sociedade civil, de juízes e advogados, para daí começar a efetivar essa mudança cultural? Nós não queremos infiltrar, porque infiltrar é uma palavra boa para os totalitários. A gente não gosta disso. A gente gostaria muito que os estudantes de direito que estão se sentindo sozinhos na universidade
por serem libertários ou conservadores, venham eventualmente a nos procurar e participar dos eventos, participar das discussões, escrever artigos que vão ser publicados. Esse para nós, é o caminho natural para ser feita a mudança. E tem que ser gradativo, mas uma das coisas que a gente tem feito, que é diferente do que a Federalist Society fez, é escrever artigos numa linguagem que o povo entenda. Né? Porque eu acho que por dentro da academia não é tão simples fazer uma mudança. A gente precisa fazer uma mudança por fora, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que o texto é relevante, que é importante que os juízes considerem e respeitem a vontade do legislador.